Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Érica Herculino, trazendo mais um conteúdo para nosso conhecimento, o judô para praticantes com deficiência visual. Neste conteúdo, vamos ver como é praticado o judô com deficiência visual, como poderia propor uma aula para pessoas com deficiência visual, quem são os atletas da seleção brasileira que nos representa aí nos Jogos Paralímpicos e vai ser enriquecedor conhecer um pouco dessa modalidade. Vamos lá? O judô é uma modalidade praticada por deficientes visuais e é uma das mais populares entre eles, também sendo praticada por surdos cegos. A modalidade entrou nos Jogos Paralímpicos em 1988, em Seul, apenas com competições masculinas, e apenas em 2004, em Atenas, tivemos a inclusão da competição feminina. O Brasil está entre os 4 maiores países da modalidade no quesito de contingente de atletas, junto com o Japão, o país de origem da modalidade, a Ucrânia e o Uzbequistão. A deficiência visual é o critério que torna um participante elegível para a prática do judô e abrange tanto pessoas cegas quanto pessoas com resquícios de baixa visão. Para atestar que o atleta é de fato elegível para essa modalidade, o atleta passa por um processo chamado de classificação funcional. Então, o objetivo e pontuação, o judô tem como objetivo a conquista do golpe perfeito, que é o ippon, que consiste em derrubar o oponente de costas ou lateralmente no tatame, imobilizar ou fazê-lo desistir da luta. De acordo com seu desempenho, o atleta pode conseguir 2 pontuações diferentes. Então, o deficiente visual, principalmente as pessoas classificadas como B1 e ocasionalmente o B2, possui uma restrição na locomoção, pois por vezes as informações não visuais obtidas, táteis e auditivas, podem não ser seguras o bastante para que elas façam uma boa orientação e mobilidade. Pensando nessa situação e de suma importância que o professor consiga identificar a necessidade de auxílio dos alunos. E como você vai ajudar o aluno com deficiência visual? Se você é professor de educação física ou está estudando, fazendo estágio, é interessante saber dessa modalidade. Vai que você vai fazer um estágio nessa perspectiva. Então, caso a pessoa com deficiência visual solicite a sua ajuda para a locomoção, você deve lhe oferecer o braço para que ela segure próximo ao seu cotovelo, para que você possa guiá-lo. Concluída a tarefa, você deve avisá-la antes de se afastar, perguntando antes se ela deseja mais algum auxílio. Alguns deficientes visuais fazem uso de bengala como auxílio, mas nem sempre esta pode ser o suficiente para lhe oferecer autonomia para se locomover. Portanto, você pode oferecer ajuda perguntando se a pessoa deseja auxílio. O processo para guiar uma pessoa acompanhando não possui moldes rígidos. Cada um pode se sentir confortável de certa forma, entretanto, vamos citar 3 comuns, cada uma com sua vantagem, as quais empregamos na Escola de Esportes Paralímpicos, ao fazer a locomoção tanto no edifício quanto durante as práticas esportivas. Vamos conhecer, gente? De mãos dadas, né? Essa forma de guiar é usada mais comumente com crianças pequenas e não é muito vantajosa em termos de mobilidade, pois a criança tende a ficar ao lado do guia, dessa forma, ocupando mais espaço no corredor, por exemplo. Entretanto, é a forma que muitos preferem, devido à vantagem anatômica. Segurar no cotovelo do guia. Essa forma já é mais usada por crianças maiores e, por vezes, até grandes, ou ainda de altura próxima à do guia. Não existe a desvantagem de ocupar tanto espaço, né? Pois aquele que está sendo guiado costuma ficar ligeiramente atrás e o guia na frente.
Segurar no cotovelo do guia. Esta forma é usual em pessoas com deficiência visual. Muitos altos ou de altura quase similar ao guia fica mais confortável para eles. E existe uma vantagem que em grupos com mais de um deficiente visual pode fazer uma fila onde um se apoia no da frente, facilitando muito o processo de guiar mais de um deficiente visual. Em muitos casos, a pessoa guiada já está habituada e você pode perguntar de qual forma ela se sente mais confortável. O condutor de um deficiente visual precisa passar confiança, dizer quando há mudanças no plano, como um degrau que irá subir, algum obstáculo para sobrepor. Lembre-se e frise mentalmente. Você é o guia dessa pessoa e seus olhos são os olhos daqueles que está guiando. Ressaltamos a necessidade de estímulos adequados para o efetivo aprendizado. A diversidade de percepção sensorial dos atletas exige uma observação constante por parte dos professores, uma vez que atletas B2 e B3 ainda possuem resquício de visão, podendo recorrer à mesma para captar informações mais difíceis no caso do B2. Porém, os cegos têm uma especificidade. Por não possuir um mecanismo de visão, percebe o mundo principalmente por meio do tato e da audição. Então, gente, o professor precisa saber se expressar claramente, com um bom vocabulário, identificando quais informações táteis e auditivas devem ser oferecidas ao aluno, ser munido dessa informação e dos mecanismos de informação que abrange formas não visuais de atribuir informações ao deficiente visual. O professor ele consegue, né, abranger a especificidade do aluno cego ou mesmo do aluno com um pouco resquício de visão. A Escola Paralímpica de Esporte segue esta linha de raciocínio no ensino do judô, utilizando-se dos mecanismos de informações do Muster e Almeida, que é auditiva verbal, indicações explicativas por meio de palavras, né? A sinalética, que é qualquer sinalização não verbal, incluindo a vocal. Táteis direta, movimento é sugerido, demonstrado, anterior simultaneamente. E indireta, sinal a ser interpretado e recolhido. Os mecanismos de informação auditiva são, respectivamente, verbal e sinalética, onde a verbal se refere ao ensino dos movimentos através da oratória, e a sinalética se trata de outras informações auditivas, como palmas, outras emissões de som, incluindo a voz, porém sem verbalizar sentenças e afins. Já as informações táteis divide-se em direta e indireta, como a gente ouviu, onde as diretas são quando existe interação tátil entre professor e aluno, ou vice-versa. Geralmente ocorre com o aluno tateando o professor para identificar o movimento, ou o professor mobilizando o aluno conforme os movimentos desejados que o aluno realize. As indiretas se tratam da coleta de informações através de acessórios ou materiais que contribuam com as informações táteis, como materiais com outras texturas, formatos e afins. Então, gente, materiais e equipamentos que eu posso usar nas minhas aulas para dar aulas para pessoas com deficiência visual no judô. Pode ser colchões e superfícies amortecedoras, as vestimentas são necessárias, as faixas, com a própria faixa podemos fazer alguns exercícios, bexigas e guizos, vendas, cones com guizos de cores diferentes ou balões, servem para demarcar áreas, ajudando o aluno na construção de formas geométricas. Os cones com guizos, eles ajudam os alunos cegos a se localizarem e se já chegam ao local determinado. E como é praticado, então, o judô? Vamos só recapitular aqui. Como que é praticado o judô para deficiente visual? Então, o judô é praticado por atletas, resumindo, né, cegos totais ou com baixa visão, que divididos em categorias por peso lutam sobre as mesmas regras da Federação Internacional de Judô.
Até o fim de 2021, os judocas eram separados em 3 classificações oftalmológicas, que era o B1, B2 e B3, né? Só que lutavam entre si dentro de cada peso. A partir de janeiro de 2022, gente, foi modificadas as regras que dividiram os atletas em 2 novos grupos de classificações. Então agora só tem, né, o B2 é o G2, né, que é o B2 e o B3, que não competem mais entre si, mas somente o G1 contra o G1 e G2 e contra G2. Então agora só ficou 2 grupos, o G1 e o G2. O G1 contra o G1 e G2 contra G2. Tanto a categoria feminina quanto a masculina, elas contam com 4 divisões por peso cada, tá? O masculino, né, até 70 quilos, até 81 quilos, até 95 quilos, acima de 95 quilos. E o feminino, 52, 60, 70 quilos, acima de 70 quilos. Então, a modalidade ela tem poucas adaptações em relação ao judô convencional. No início das lutas, por exemplo, o atleta começa com a pegada já feita, né? Um segurando no kimono do outro. O outro ponto importante é que a luta é interrompida sempre que o oponente perde o contato. O atleta G1 é identificado com um círculo vermelho, assim, ó, como essa figura aqui, em cada ombro do kimono. Há também a possibilidade de um atleta ser surdo, com deficiência visual e praticar a modalidade. Neste caso, ele é identificado com um círculo amarelo. Em vez desse círculo ser vermelho, é amarelo no judogi. O tempo de luta é 4 minutos. Em caso de empate, na pontuação ela é decidida no gold score, uma espécie de prorrogação, com o vencedor sendo aquele que pontuar primeiro. O sistema de pontos é igual ao olímpico, tá? As quedas, né? Elementos técnicos básicos. Eu estou trazendo uma forma de vocês terem um conhecimento um pouco sobre o conteúdo, aqueles que não têm, e também de quem vai ter essa experiência para ensinar a crianças de deficiência visual no judô. Então, as quedas são elementos técnicos básicos, né, do judô. As quedas devem ser ensinadas por etapas e têm suas respectivas adaptações. Então, nós temos o Shirokemi, o Yokokemi, e começamos o ensino destas quedas com os alunos deitados, os ensinando a posição da queda, corpo lateralizado, perna e braços referente ao lado da queda batendo no chão, e o outro pé batendo a sola no chão, além da cabeça fora do chão, né? Lembrando, após o ensino da posição da queda, comandamos algumas batidas de braço e perna que citam como as fases naquela posição. Então, uma atividade feita para a melhoria desta queda foi em duplas. Os alunos se ajoelham em frente ao colega, fazendo a pegada no kimono, derrubam um ao outro lateralmente, induzindo a queda lateral corretamente. Temos os rolamentos, que serve para que, ao cair em grande velocidade, se distribua e dissipe a energia cinética, né, evitando que se receba um impacto excessivo sobre o corpo. O mais simples dos rolamentos é a cambalhota, como todos conhecem, mas um erro comum observado em aulas no projeto, que foram vistos por alguns professores, é a tendência de tentar apoiar a cabeça no chão para rolar. Eu acredito que isso acontece até mesmo com as crianças que não têm essa deficiência, né? Elas têm a tendência a colocar a cabeça. E o ideal é que esta não sirva de apoio, e sim os braços durante a realização. E literalmente o corpo role sobre o chão sem se apoiar ou colidir. O Mai, o Maiokemi, né? Esse é um fundamento que consiste de forma principal na cambalhota, por exemplo, apenas seu final, que será o diferencial,
que é o aluno finalizar deitado, batendo as solas do pé no chão, os braços e a cabeça suspensas sem tocar o chão. É um fundamento composto da união entre o primeiro citado, né, o Shirokemi, uma cambalhota, por isso recomendamos trabalhar bem estes dois separadamente antes de trabalhar o Zenpo-Kemi. Temos também as projeções e os golpes, né? Os golpes eles têm como intuito derrubar o oponente, o desequilibrando para pontuar. E para uma boa aplicação dos golpes, também é necessário o desenvolvimento de uma boa pegada feita no kimono. O kumikata, né? Pegada no kimono. Kumikata, este é um fundamento que dará base e condicionamento para que o aluno realize adequadamente as projeções, os golpes. Consiste em fazer a chamada pegada no kimono do oponente e trabalhamos de início com a pegada regular, que seria a mão dominante na gola do oponente e a outra na manga. É de suma importância trabalhar as atividades que estimulem o aluno a melhorar a sua pegada no kimono do oponente. Que ele tente permanecer no domínio, é claro, que essa seja boa o bastante para que ele realize adequadamente os golpes. Então, começamos com o Osotogari. Este golpe consiste em desequilibrar o adversário e projetá-lo para o chão, transferindo inicialmente seu peso para uma das pernas de apoio e então tirá-la do chão. Ao encaixar sua própria perna atrás da perna do oponente e empurrá-la para trás, com movimento de pêndulo, com o tronco para frente, uma extensão do quadril, né? A pegada auxilia puxando o oponente pela manga, tá? E empurrando para trás na gola. Então, teríamos que fazer algumas adaptações. Vamos ver. O ensino e adaptação. Começamos com o ensino deste golpe com a aplicação, pedindo para que o aluno não derrube o seu oponente logo de início, né? Apenas entrando o golpe, o encaixando, quando os moldes estão feitos adequadamente da entrada do golpe e os alunos já serem derrubados, já dominam a queda lateralizada, aí vamos progredindo para a aplicação do golpe, derrubando uns aos outros. A principal adaptação para o DV deficiência visual, é a ajuda que proporcionamos na posição do golpe e posteriormente os conduzimos com as mãos para que façam os movimentos corretamente quando é difícil a assimilação. Fazemos com eles ou fazemos o movimento para que eles apalpem e sintam como é feito. Então, nós temos ainda, falando sobre projeções e golpes, o Outigari. O Outigari, esse golpe, ele consiste em desequilibrar o adversário e projetá-lo para o chão, assim como o anterior, usando uma das pernas para entrelaçar a do adversário e o fazer perder o equilíbrio ao empurrar o seu tronco usando a pegada como alavanca. E o que poderíamos fazer para adaptação com os deficientes visuais? Nós começamos o ensino deste golpe com a aplicação do golpe, pedindo para que os alunos não derrubem, apenas entrando o golpe ou encaixando. Quando os moldes já estão feitos adequadamente da entrada do golpe e os alunos a serem derrubados já dominam a queda lateralizada, progredimos para a aplicação do golpe, derrubando uns aos outros. A primeira adaptação para o deficiente visual é a ajuda que proporcionamos na posição do golpe e posteriormente os conduzindo com as mãos para que façam os movimentos corretamente. Quando difícil a assimilação, fazemos com eles ou fazemos o movimento para que eles apalpem e sintam como é feito. Temos também o Diash Barai. Este golpe é realizado simples, o Tori, termo usado para se referir à pessoa que está desferindo um golpe. Conduz o pé do uke, termo usado, né, para se referir à pessoa que recebe o golpe. Mas esses termos temos um glossário, né? Para quem vai ensinar é bom ter esse glossário. Com o seu próprio pé invertido, apoiando este na lateral do pé do oponente e com o uso adequado
de uma puxada no kimono do oponente e você projeta para o chão. Se projetar a perna do oponente para o lado esquerdo, conduzir com a puxada do tronco e braço para a direita. Ou fazer a preparação para a entrada em outro golpe em seguida. O que poderíamos adaptar? Em duplas, os alunos fazem a aplicação do golpe sem intuito de derrubar, apenas conduzindo a perna do colega enquanto se locomove. Para o deficiente visual, fazemos com eles primeiro para que sinta, né? Sintamos a aplicação do golpe nele. Explicamos verbalmente, é muito importante a explicação verbal, como fazer as respectivas correções. E temos o ogoshi. Este golpe tem como principal enfoque o uso do quadril para projetar o adversário. A entrada para o golpe é feita ficando de costas para o adversário, bem próximo, mas não chegando a ficar tudo encostado nele. E não é em diagonal para o adversário, é alinhado, costas do tori com o fronte do uke. E o que poderíamos fazer de ensino e adaptação? Começamos o ensino deste golpe com a entrada dele, ensinando a passada feita para entrar o golpe, e sua pegada, que é diferente da pegada padrão. A mão da gola vai abraçar a cintura do oponente. Após o aprendizado da pegada, a entrada do golpe, passamos o enfoque do quadril na hora de aplicar o golpe, que é mais encaixado para o lado, referente à mão que está puxando a manga. E comandamos algumas repetições para que o aluno tente fazer tirando seu colega do chão apenas, sem o intuito de jogar o colega no chão ainda de início, né, gente? Por fim, quando essas fases estão concluídas, comandamos que os alunos apliquem o golpe jogando seus colegas. A adaptação feita para o deficiente visual é ensinar o movimento com uma sucinta e clara verbalização do que deve ser feito e o corrigir através do tato. Às vezes pode ser útil aplicar o golpe no aluno passo a passo para que ele entenda como é, mas não há necessidade de derrubá-lo a primeiro momento. Projeções e golpes, o koshiguruma. Gente, o koshiguruma é um golpe que o enfoque, né, no quadril e de pegada diferente do padrão, a entrada é similar ao do ogoshi, ficando de costas para o adversário. A diferença é que a manga se mantém com pegada padrão, mas a mão da gola passa a abraçar com o braço o pescoço do adversário de punho cerrado, sem pegar no judogi e nem forçar o rosto do oponente com um punho. O intuito não é enforcar, nem machucar, mas sim usar a cabeça do oponente como ponto de apoio para tirá-lo do chão. O processo para tirar o oponente do chão é similar: agacha-se e encaixa o quadril ao subir, encurvando as costas no arco sutil. Mas a dica da inclinação lateral do quadril se restringe apenas ao ogoshi. Aqui é completamente alinhado ao corpo, sem inclinações. E para projetar o tori, puxa a manga do oponente para a frente de si. O que poderíamos fazer de adaptação? Devido ao ensino em partes, primeiramente se ensina a entrada, começando pela pegada, que é diferente da pegada padrão. O braço, que ficaria a mão pegando na gola, abraça o pescoço do colega sem enforcá-lo, apenas prendendo sua cabeça, e o punho fica cerrado, sem pegar nas vestes do oponente ou no corpo deste. Após algumas repetições, comandamos, por fim, a repetição com o intuito de tirar o oponente do chão, sem jogá-lo ainda, né? E por fim, após o aluno conseguir usar o quadril adequadamente para tirar o colega do chão, não fazendo essa tirada apenas com força bruta, progredimos para a projeção completa. Para o deficiente visual, é explicado verbalmente como fazer o golpe e aplicamos nele para que sinta principalmente a intenção com que é feito o movimento de abraçar o pescoço, os tirando do chão sem os enforcar. Quando fazem na prática, né, nós corrigimos através do tato e colocamos com nossas próprias mãos seus membros nas direções e posições corretas, simultaneamente com as correções verbais. Projeções e golpes ainda falando, vamos falar do Ippon Shionaige. É um golpe também com enfoque de quadril, de pegada, não padrão e de costas para o oponente. A entrada similar aos dois anteriores que acabamos de falar,
ficando completamente de costas para o oponente, mantendo a pegada padrão na manga. E a diferença é que a mão da gola vai com o braço travar em V o braço do oponente respectivo ao braço da gola. Se for o braço direito, no direito do oponente, e se for inverso para canhotos. O ponto de referência para saber se está correto é ver se o braço que está travando o do oponente está com o cotovelo diretamente apontado para o chão ou se está em diagonal. O procedimento final para o golpe é o mesmo de Koshi-Guruma. Agachar-se, levantar-se encaixando o quadril, fazer o arco das costas e puxar a manga para a frente de si. A pegada do braço mantém-se durante o processo. Para o ensino e adaptação, o aprendizado deste golpe já começa antes das crianças desenvolverem o golpe, né, em si. Quando ainda estamos ensinando a elas a cair e rolar, fazemos uma atividade chamada Ippon ajoelhado, onde de joelhos o professor joga o aluno lentamente para que este aprenda a cair lateralmente. Desde esse momento, portanto, o aluno já tem contato parcialmente com o golpe, com os demais golpes de pegada diferente da pegada padrão, ensinando primeiro a entrada e a nova pegada. O braço da mão que estava na gola vai prender o braço do seu oponente com o bíceps. Ao passar seu braço por baixo da axila do oponente e flexionar o cotovelo, após o aprendizado desta pegada e sua aplicação, passamos para repetições, tirando o oponente do chão e posteriormente jogando. A adaptação feita para os deficientes visuais e sua correção através do tato, né? Onde os posicionamos com nossas mãos, informando a direção, a posição adequada, simultaneamente com correções verbais, tá, gente? E a possibilidade de aplicarmos nele para que sintam como é feito o movimento no passo a passo. Imobilizações. As imobilizações são outra forma de se pontuar no judô. Caso o aluno consiga segurar o oponente no chão por 20 segundos, automaticamente ele vence o combate, mesmo que ele não tenha conseguido pontuar jogando seu oponente no chão. Ou ainda mesmo se ele tiver sido derrubado e conseguir converter a seu favor a luta no solo. Para que se valide a luta no solo, é preciso que seu oponente esteja com as costas voltadas para o solo e conseguir segurar um dos braços do adversário. Feito isso, abre-se então a contagem. Na imobilização, vamos ensinar as duas principais, né? Aqui são mais conhecidas, que é a Kesagatame e a Yoshirogatame. Então, a Kesogatame, essa é a primeira imobilização que ensinamos, por ser a mais fácil, enquanto que fica deitado em decúbito dorsal, ou seja, de costas, e o tori se senta de costas para ele, com os glúteos bem próximos às suas costelas e com os dois braços contorna o pescoço do oponente para segurá-lo no chão. E com o outro braço, ele toma o braço do oponente que estiver do mesmo lado em que ele estiver sentado, prendendo esse embaixo da axila. E o que podemos fazer para a adaptação do ensino para pessoas com deficiência visual? Pode-se ensinar esta mobilização antes mesmo do ensino das técnicas de derrubar, tá, gente? A tática que usamos com os deficientes visuais quando estes apresentam medo de lutar em pé, a gente já pode começar ali as imobilizações no chão. Pedimos que um deles segure o outro e deve buscar meios de sair dessa imobilização. Depois, inverte os papéis, né? A adaptação é feita durante o aprendizado de como segurar o oponente. Para o deficiente visual, nós os posicionamos, conduzindo seus braços para a posição correta, determinando pontos de referências para fazer, exemplo, encoste os glúteos nas costelas do amigo, abraça o pescoço dele. A gente vai dando os detalhes para que ele vá se posicionando corretamente. No Yoshirogatame, essa imobilização começa da mesma forma em relação ao que este se deita de costas, enquanto o tori se ajoelha ao lado de suas costelas, e com o braço respectivo ao lado do qual se encontra o oponente, ele está do lado direito do oponente. Usa o braço direito mesmo, a mesma coisa vale para o esquerdo, né, gente? E prende a cabeça usando a pegada para prender o oponente. A outra mão pode reforçar a prisão do membro superior do oponente
ou passar por baixo de uma das pernas do oponente e pegar na faixa, prendendo assim a perna e o braço. Mais difícil assim, mas é possível. Na adaptação, na adaptação desse ensino, é feito em duplas. Um dos alunos aplica, enquanto o outro deve buscar meios de sair da imobilização, como no outro exemplo dado, respeitando as regras de não agredir o amigo, né, gente? Nem apoiar mãos no pescoço ou face de seu colega. Isso não existe. E depois eles invertem os papéis. A principal adaptação para o deficiente visual é a condução do aluno para a localização correta do amigo e seu posicionamento para a realização da imobilização, feito pelo tato do professor e complementados pela explicação oral, certo? Vamos falar um pouquinho das principais conquistas que já tiveram nos Jogos Paralímpicos. O ouro, né, da Alana Maldonado, em Paris 2024, e Tóquio 2020. O Antônio Tenório, Atlanta 1996, em Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. O Arthur Silva, em Paris 2024. Rebeca Silva, em Paris 2024. E Williams Araújo, em Paris 2024. A Alana Maldonado, gente, ela descobriu a doença de Stargardt aos 14 anos. Ela já praticava judô, tá? Desde os 4, mas somente em 2014, quando ela entrou para a faculdade, começou no judô paralímpico. Ela também foi campeã mundial em Baku 2022 e em Portugal em 2018. Tem também 2 ouros na Copa do Mundo do Uzbequistão, 2017 e 2019. Esse é o Antônio Tenório, né? O Antônio Tenório, aos 13 anos, ele brincava com amigos quando seu olho esquerdo foi atingido por uma semente de mamona, o que causou um descolamento de retina e o deixou cego deste olho. 6 anos mais tarde, uma infecção no olho direito o deixou totalmente sem visão, totalmente. O Tenório já praticava judô desde os 8 anos de idade, então precisou fazer adaptações para o judô paralímpico, tá? Ele tem, né, o bronze no Mundial de Baku 2022, o bronze nos Jogos para Pan-Americanos, né? O ouro no Campeonato das Américas 2018, em São Paulo 2017, prata nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, o bronze nos Jogos para Pan-Americanos de Toronto 2015, o bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, ouro nos Jogos Paralímpicos Atlanta de 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, prata nos Jogos para Pan-Americanos de Guadalajara 2011 e ouro nos Jogos para Pan-Americanos do Rio 2007. Uma carreira, né, gente, de muitas medalhas, de superações. São atletas que nos inspiram, de fato. Então, na prata, a gente tem a Brenda Freitas, tem o Eduardo Paes, tem a Carla Cardoso, tem a Diane Almeida, Lúcia Araújo, Antônio Tenório, a Alana também na prata. No bronze tem o Jamie de Oliveira, Júlio Silva, Leone Cunha, Daniele Bernardes, temos Michele Ferreira, o Antônio Tenório também, tem muitos bronzes, tem Marcelo Casanova, o Meg Emmerich em Tóquio e Rose Andrade. Nós vamos conhecer alguns, eu trouxe alguns para vocês conhecer que faz parte do time aí do Brasil, tá? Então, pessoal, conhecendo aí um pouquinho da seleção brasileira de judô, trouxe alguns nomes. Como a gente já falou da Alana Martins Maldonado, né? Ela é categoria 70 quilos. Ela é do grupo do G2, tá? Ela é de 1995, nascida em São Paulo, né? Temos também a Brenda Souza Freitas, da categoria também
70, ela é G1, do grupo do G1, nascida no Rio de Janeiro, tá? Tem também ouro no Mundial, prata, bronze nos Jogos Mundiais, enfim. Ela perdeu a visão aos 18 anos após um deslocamento de retina provocado por herpes emocional. Ela começou no judô com 23 anos, em 2018, e depois de ter praticado Muay Thai durante 3 anos, ingressou na seleção em 2022, tá? Temos também a Erika Sheres Zoaga. Falei certo, gente? Na categoria mais de 70 também. Ela é do grupo G1, nascida em Guia Lopes da Laguna. As suas principais conquistas tem prata na Paralimpíada de Paris 2024, tem bronze nos Jogos Mundiais, tem ouro no Pan-Americano da IBSA, né? Também tem aí suas conquistas. E a história dela, ela nasceu com glaucoma congênito, tá? Conheceu o judô em 2006 por indicação de uma amiga, a também judoca Michele Ferreira. Também faz parte da seleção a Larissa Oliveira da Silva, da categoria 60 quilos. Ela faz parte do grupo G1, né? Do grupo G1, ela é do Belém do Pará. Suas principais conquistas: 2025 prata no Mundial de Astana, bronze na Copa do Mundo de Tbilisi. 2022 teve bronze no Pan-Americano da IBSA de Edmonton, bronze no Grand Prix. E a história dela, gente, ela teve síndrome de Stevens Johnson, doença rara e grave da pele, né, e das membranas mucosas. Aos 5 anos, ela começou no judô paralímpico. Aos 12, por indicação, chegou a passar pela seleção de jovens. E desde 2022 começou na adulta, né? Tem outras meninas, tá, gente? Eu só trouxe essas, mas tem mais algumas que faz parte da seleção brasileira feminina de judô. Trouxe também para conhecimento da gente alguns dos judocas masculinos da seleção brasileira. O Arthur Cavalcante da Silva, da categoria 95 quilos. Ele faz parte do grupo G1, tá? De Natal, Rio Grande do Norte. Ó, que legal. Tem várias conquistas também. 2025, prata no Mundial. 2024, ouro na Paralimpíada de Paris. Tem prata na Parapan de Santiago. Tem aí suas conquistas. O Elielton Lira de Oliveira, na categoria 70 quilos. Ele também faz parte do grupo G1, nascido em Manaus. Também tem algumas conquistas, como prata no Grand Prix, prata no Parapan de Santiago, né? E prata também no Pan-Americano da IBSA. A história dele, ele perdeu a visão aos 12 anos em um acidente com arma de fogo. Começou a praticar judô em 2014 e em 2021 resolveu se mudar para São Paulo. Logo de cara conquistou prata e ouro nos torneios nacionais da CBDV, né? E passou a integrar a seleção adulta em 2022. Também temos o Arley Damião Pereira de Arruda, categoria 81 quilos. Ele também faz parte do G1, o grupo G1. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também tem várias conquistas aí. 2024, bronze no Grand Prix. 2023, ouro no Parapan. Também temos o Marcelo Adriano de Azevedo Casanova, categoria 95 quilos. Ele faz parte do grupo G2, tá, gente? Ele é de Caxias do Sul. E as suas principais conquistas: tem bronze na Paralimpíada de Paris 2024, tem ouro no Parapan de Santiago 2023, tem ouro no Parapan
americano da IBSA de 2022. E a história dele, ele tem a deficiência visual em decorrência do albinismo. Começou na modalidade com 9 anos de idade, por insistência do pai, que já praticava o esporte. Competiu por quase toda a sua trajetória no judô convencional, chegando a fazer prata na seleção, tá, gente? Olha só, e entrou depois para o Paralímpico e se destacou ganhando o Grand Prix Nacional. Que bacana. Também tem outros atletas, tá, gente? Eu só trouxe alguns para a gente conhecer um pouco a história, as conquistas deles que já vem, né? Trazendo muitas conquistas aí para o Brasil em ouro, prata e bronze. Então, pessoal, eu trouxe aí algumas atividades de iniciação à modalidade, né? Atividades que a gente coloca como forma lúdica, como forma de enriquecer a aula do judô. E são várias que a gente pode estar usando, mas trouxe alguns exemplos para que você possa ter, né, uma expansão do que pode acontecer no seu plano de aula, né? Não só ensinando os golpes em si de forma técnica para esses alunos, quando eles começam desde pequenos, desde crianças, mas ensinando também de forma recreativa, de forma lúdica, de forma que seja gostoso, prazeroso aprender. O morto-vivo, né, gente, com queda, é uma adaptação da brincadeira do morto-vivo, só que no comando do morto, o aluno vai cair de costas, realizando o kemi, o shirokemi, por exemplo, devendo permanecer deitado, bater os braços e sola dos pés, caso o comando persista em morto, morto, né? Caso a turma esteja desenvolvendo bem, é possível aumentar a dificuldade com a inclusão de mais detalhes ou empecilhos, como a adição do comando estátua, entre outros comandos, para que o aluno pare no exato momento na posição em que estava, ou ainda trocando a queda de Ushiro Kemi para Yoko Kemi, por exemplo. Um exemplo, né, gente? A corrida com imitações de animais também muito boa de ser usada para que os alunos não invadam o espaço pessoal do colega. O exercício tem como intuito que os alunos percorram o tatame, se locomovendo, imitando animais, como os de 4 apoios, né? Cachorrinho, agachado, saltando como o sapinho. Temos também o ipom ajoelhado, que a gente comentou aqui, né? Na hora que falamos da adaptação do ensino do ipom, Shionegi. No caso, os alunos ficam ali em fila, com o professor na frente da fila, ajoelhados, de costas para o aluno. E um por um, os alunos vão se aproximando das costas, né, do professor, posicionam dos braços por cima do ombro do professor, que o pega, inclinando-se para a frente, derruba lentamente o aluno, incentivando ali a fazer a posição, a queda corretamente, né? O pula-sela, embora não a recomendamos para os alunos B1, essa brincadeira pode ser aplicada em alguns casos de baixa visão, porque ajuda os alunos nos ganhos de força para saltos. E há como adicionar rolamentos para alunos mais desenvolvidos, tá? Pedir logo que o aluno pouse no chão, já realize uma cambalhota, um maokemi, né? Um zempo kaite ukemi. Enfim, você vai adaptando, tá, gente? Isso aqui são alguns exemplos. O soldado no túnel, enfileirado, os alunos afastam bem as pernas, né? E o último aluno da fila vai passar por baixo das pernas dos demais, se arrastando. Essa atividade visa melhorar a locomoção no solo dos alunos para o Niwasa, né? O zigue-zague, né? Enfileirado, os alunos passam em zigue-zague pela fileira, deslizando os pés, para que trabalhe a movimentação usada nas lutas de judô. O obstáculo humano, cabo de guerra, né? Muito usado até para quem também não é deficiente visual, né, gente? Mas são adaptações, tá, gente? São exemplos de brincadeiras que podem enriquecer a nossa aula. Carrinho de mão, equilíbrio em cima das faixas, né? Obstáculo humano, como já foi citado. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, mais sugestões, pode estar colocando aqui na descrição, tá certo? Um exemplo, né, do modelo de plano de aula, na parte inicial da aula, 15 minutos, por exemplo, fazer a introdução à saudação, né, do judô para a entrada e saída do tatame, ensinar isso é essencial.
para iniciar e finalizar a aula, tá? O aquecimento com exercício de flexão, extensão de joelho, rotação de tornozelos e ombros, polichinelos e etc, né? Aí faz um shiro-kemi, partindo da posição sentado, depois agachado e então completamente, né? Fazendo ele completo em pé. Temos também a parte principal da aula, né? Fazendo a introdução do Yoku-Kemi, por exemplo. Vamos trabalhar hoje o Yoku-Kemi. E a queda leva mais tempo para ser desenvolvida. Começamos com os alunos deitados, aprendendo primeiro o posicionamento correto da queda. Depois ali, para que o aluno compreenda como é o aprendizado da queda, é importante que derrubamos ele lentamente, tá? Introduzindo a posição que aprenderam da queda lateral. O golpe sugerido do Sotogari dá mais facilidade para o professor segurar o aluno e o levar com a mão para a queda correta. Podemos aí no meio, nesse meio principal da aula, colocar um cabo de guerra também. E na parte final da aula, gente, uns 15 minutinhos mais ou menos, um equilíbrio em cima das faixas, já vai trazendo uma atividade mais calma, né? Uma cambalhota, iniciando a introdução do rolamento e uma conversa, um diálogo, tá certo? Do que foi desenvolvido, é super importante. Isso é só um exemplo de um modelo de uma aula que a gente pode estar aplicando, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma forma de mostrar como trabalhar a modalidade de judô para praticantes com deficiência visual. E aqui tá algumas referências de onde foi tirado esse conteúdo. E espero que tenham gostado. É um bom exemplo para você que é professor, está chegando na área de educação física e quer atuar nesta área. Um exemplo de como usar a aula e um pouco de conhecimento sobre como é o judô para pessoas com deficiência visual. Obrigado. Se você gostou, deixa seu like. Até mais.